a leitura do relatório final, aguardadíssimo texto que foi escrito pelo relator Renan Calheiros. O relatório tem mais de 1000 páginas. Renan Calheiros fez a leitura de um resumo, tinha pouco mais de 50 páginas. E nesse relatório foram imputados diversos crimes ao presidente da República. Se somados em termos penais, podem render até 40 anos de prisão. São 9 crimes atribuídos a Bolsonaro ao longo da pandemia do novo coronavírus. Entre as imputações criminais estão crimes comuns, que têm pena de prisão ou multa, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade, que podem resultar em processo de impeachment em última instância. Somadas as punições previstas pelo Código Penal nos crimes comuns, poderiam chegar a quase 40 anos, em caso de pena máxima. Em hipótese de pena mínima, o mesmo cálculo, a dosimetria, levaria a pouco mais de 20 anos de detenção. Vários artigos do Código Penal fundamentam as alegações contra Bolsonaro, permitindo a aplicação de multas em vez de medidas restritivas de liberdade. Vamos aqui então aos crimes que incidem sobre o presidente, segundo o relatório da CPI. Crime de epidemia com resultado de morte, previsto no artigo 267 do Código Penal, que prevê causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. 2. Infração a medidas sanitárias preventivas. Artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. 3. Charlatanismo. Artigo 283 do Código Penal. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. 4. Prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 5. Emprego irregular de verba pública. Artigo 315 do Código Penal. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. 6. Incitação ao crime. Artigo 286 do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime. 7. Falsificação de documentos particulares. Artigo 298 do Código Penal. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. E 8. Crime de responsabilidade. Artigo 7º da Lei 1079. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante no artigo 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição. 9. Crimes contra a humanidade. Artigo 7º do Decreto 4.388. Entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ao sistema contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Essas as imputações que estão lá no relatório de mais de 1000 páginas da CPI da Covid. Relatório esse envolto em polêmicas, porque antecipado através de um vazamento, gerou um racha no chamado G7, que é o grupo dos senadores que tem a maioria na CPI, que é formado por independentes e oposicionistas. Nós vamos a Brasília. Vinícius Barassi, o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, está fazendo uma coletiva de imprensa nesse exato momento e ele fala sobre a leitura do relatório. O Ministério Público do Amazonas. Então, acertado e definido, basicamente, somente na quarta-feira, após a votação do relatório, a Procuradoria-Geral da República e provavelmente, a Câmara dos Deputados. Obrigado, senador. Obrigado, Wilson.
Oi, senador, tudo bem? Basília Rodrigues, da CNN Brasil. A gente está ao vivo agora para o Visão CNN com a Carla Vilhena e nós temos uma dúvida. Por que ali, na reta final, os senadores decidiram tirar 2 crimes muito relevantes, né, contundentes da lista que estava sendo atribuída ao presidente Jair Bolsonaro? O homicídio qualificado e o genocídio de povos indígenas. Por que essa decisão? Fica um relatório mais fraco? Não pode ser fraco um relatório que imputa a alguém 78 anos de prisão. Em relação ao homicídio qualificado por motivo torpe, é uma questão eminentemente técnica. Porque, veja, o homicídio qualificado por motivo torpe é quando é executado com a intenção de matar alguém e tem um motivo torpe para este homicídio ocorrer. A tese sustentada no texto anterior do relatório era que o motivo torpe era a pandemia e teria tido essa intenção. Só que se assim caracterizasse, comprometeria a classificação do crime de epidemia com resultado morte. O crime de epidemia com resultado morte tem uma tipificação Randolfo penal. Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, falando em coletiva depois da leitura do relatório final, feita pelo senador Renan Calheiros, ele esclarecendo aqui qual foi a estratégia da CPI em termos de tipificação apontada. Lembrando para o público ouvinte, eu fiz a leitura aqui da tipificação dos crimes atribuídos ao presidente da República no relatório final. Não é uma opinião que estou dando, eu estou relatando o que está no relatório da CPI. Esta é a posição que vai ser votada. O texto tem que ser aprovado. Lembrando que esta tipificação e esses crimes atribuídos ainda não consistem em denúncia formal, por uma razão muito simples. A CPI não tem esse poder. O senhor absoluto das ações penais é o Ministério Público. O relatório, uma vez aprovado, vai ser submetido à Procuradoria-Geral da República ou a outros entes que sejam responsáveis por apresentar denúncias. É daí a decisão desses órgãos de se utilizar do relatório para subsidiar uma denúncia formal. Foi assim, por exemplo, em relação à CPI dos Correios, que resultou no processo do julgamento do mensalão. Foi feito o relatório final, apresentado, o Ministério Público utilizou-se para então fazer a denúncia contra os agentes que ali eram indicados como partícipes do esquema criminoso. Além de Bolsonaro, muitos outros estão sendo apontados para indiciamento, como é o caso, por exemplo, de Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, e o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, por 5 crimes. A CPI também pediu o indiciamento dos filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Daqui a pouco nós vamos trazer mais destaques. O presidente hoje está em viagem, atacou a CPI, depois o Jean Costa vai relatar. Temos o boletim de Brasília, João Pedro Melo traz detalhes da leitura do relatório da CPI da pandemia. Pois é, a gente está de olho nesse relatório, né? A expectativa é de que hoje sejam lidas pelo menos 60 páginas, né, desse material. Ainda assim, um resumo um tanto quanto longo, né? A gente teve o início da fala do relator ali por volta de 12:20. A tendência de que seja ainda uma fala longa. Informações que pegamos aqui agora há pouco dizem que o relator está apenas na página 7 desse material. Então, a tendência é que, de fato, seja uma questão demorada. Bom, ainda a respeito dessa questão, né, desse relatório, Renan Calheiros afirmou que foram comprovados fatos, como o descaso do governo federal com a vida das pessoas, um deliberado atraso na compra de vacinas, além de uma forte atuação do governo na disseminação de notícias falsas. Em outro ponto, Renan também destacou as alterações que foram feitas de última hora para acabar com as divergências geradas. Antes disso, também foram retirados alguns crimes relacionados aí ao presidente da República, né? Não mais será pedido o indiciamento dele por conta do genocídio indígena, mas essas questões foram alteradas, foram colocados mais alguns crimes na conta do presidente. Agora são 9, né, segundo o relator, o senador Renan Calheiros. A comissão, ele destacou também que a comissão tem provas de que o governo Bolsonaro foi negligente e omisso no enfrentamento dessa crise
sanitária. Então, é um relatório um tanto quanto longo, a gente, claro, segue acompanhando também aqui. Agora há pouquinho a gente teve a tropa de choque do governo federal atuando durante a sessão, atacando a comissão, dizendo que ela existiu apenas para desqualificar o governo federal, e os senadores Marcos Rogério e Eduardo Girão cobrando uma investigação sobre possíveis irregularidades cometidas também por governadores e prefeitos. Claro, a gente segue também acompanhando a leitura do relatório por parte de Renan Calheiros. João Pedro Melo, direto de Brasília, daqui a pouco mais sobre a CPI da pandemia. Participe do Bastidores do Poder através do WhatsApp 980610949. Vamos à China? Sim, porque a China registrou desaceleração no crescimento, 4,9% no terceiro trimestre. Existe uma série de consequências para desaceleração do PIB chinês. Inclusive para o Brasil, que é um país que exporta muitas commodities para lá e tem na China o seu principal parceiro comercial. Mas não apenas isso. O país vem passando por uma certa instabilidade, inclusive com empresas de renome, aí a ponto de gerar elementos de tensão no mercado. Nós vamos conversar para compreender esse cenário global com o CEO do Lead China, José Ricardo dos Santos Júnior, que já está conosco conectado. José Ricardo, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder, boa tarde. Olá, Macalossi, olá a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês no programa Bastidores do Poder. Muito obrigado pelo convite. José Ricardo, com relação à diminuição na expectativa de crescimento da China, agora esse número 4,9% no terceiro trimestre, para qualquer país do mundo, o crescimento de 4,9% em um trimestre é algo extraordinário. Para a China, entretanto, isso é desaceleração. Já era previsto, e por que esse número? Bem, Macalossi, a China ela teve uma evolução muito boa durante a pandemia, né? É importante a gente salientar ao nosso público que no primeiro trimestre o crescimento chinês foi de 18,3%. Pois no segundo trimestre foi de 7,9%. E nesse terceiro trimestre era esperado um crescimento de 5,2%, o que não ocorreu, né? Infelizmente, aí o crescimento foi de apenas 4,9%. Como você muito bem disse, é um crescimento muito bom e invejável para outros países, mas para a China é um cenário preocupante. São vários os desafios. O primeiro desafio deles é o desafio do elefante na bicicleta. A China ela não pode... É um país como se fosse um elefante pedalando. Ou no caso da China é um dragão, né, José Ricardo? Não é bem um elefante, é um dragão, no caso. Um dragão, mas um elefante no sentido de peso, de importância no mundo, né? Então ela não pode pedalar muito rápido a bicicleta, senão perde o controle, não tem freio, e se pedalar muito devagar, ela tomba. A China está passando por um desafio ruim. O Brasil, né? O Brasil vem de origem hidrelétrica, e lá na China, 60% da energia é através da queima do carvão. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o presidente da China, o Xi Jinping, no último discurso feito no final do mês de setembro, anunciou que a China vai não só alterar com o tempo a sua matriz energética, isso tem ocorrido no decorrer do tempo, né, abrindo mão de uma queima de carvão por uma energia limpa, ou seja, energias renováveis como a energia eólica e a energia solar, e além disso ela tem várias metas, né? Até 2025 a China tem aí o objetivo de ter até 20% da sua energia de origem de energia limpa, né? E até 2060 a China ser livre da emissão de CO2, ou seja, carbon free. Isso faz parte, inclusive, Macalossi, do 14º Plano Quinquenal. O que é o Plano Quinquenal? É um plano de metas de desenvolvimento econômico e social chinês. O 14º Plano Quinquenal vai de 2021 a 2025 e, dentre os pilares do Plano Quinquenal, são sustentabilidade, inovação e inclusão.
Então, a sustentabilidade é um pilar muito importante e a China tem aí tentado, né, fazer toda essa alteração em que pese as notícias domésticas chinesas de que está tendo um elevado custo da energia e algumas fábricas têm parado aí de produzir. Só vai embaralhar mais a questão da produção, a questão da logística, que o mundo já está vivenciando. A China, maior parceiro comercial do Brasil, o LIDE é uma entidade empresarial. Como é que os empresários brasileiros acompanham essa situação com a diminuição da expectativa de crescimento e que impacto pode-se ter no Brasil com isso? O empresário brasileiro percebeu que a relação Brasil-China é um casamento indissolúvel. E o empresário tem acompanhado com muita atenção essa questão. Por quê? Porque já aconteceu aqui a crise da Evergrande, que é uma construtora chinesa, dentre outros segmentos que ela atua, né, com uma dívida aí de 300 bilhões de dólares, em que pese ela participar apenas de 4%, né, o market share, a participação no mercado ser de 4%, ela causa um impacto, porque havendo uma diminuição do crescimento do ramo de construção civil, que corresponde aí a 25% a 29% do PIB chinês, há uma diminuição do consumo do minério de ferro. O minério de ferro é um dos pilares que o Brasil exporta para a China. Além disso, além dessa crise na área imobiliária, a China ela bloqueou no dia 13 de setembro, por uma suspeita de vaca louca, a carne bovina brasileira. A carne bovina brasileira, só para o público ter uma ideia, ela representa um volume muito interessante, muito importante. Na verdade, essa decisão de ainda não se posicionar em relação à retomada da comercialização da carne brasileira gerou um sentimento de surpresa para os produtores rurais brasileiros. Porque nós tivemos 2 casos de vaca louca, mas me parece foram isolados, não houve reporte de mais nenhum. Absolutamente isolados, inclusive a ministra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a ministra Tereza Cristina, tem aí tentado abrir frentes de diálogo com a China para tentar solucionar esse bloqueio, né, esse bloqueio temporário, inclusive porque diversos frigoríficos brasileiros com uma habilitação para exportação da carne para a China estão pedidos de entregar essas mercadorias. Diversos navios, inclusive, já foram despachados para a China, porque o Brasil está sofrendo não só com a questão do volume, né, da interrupção, mas também na questão da logística, de conseguir o container. Vale dizer que o container, antes da pandemia, ele estava por volta de 2 a 3 mil dólares, ele chega hoje acima de o mercado bovino chinês, né, o mercado consumidor chinês é tão importante para o agropecuário brasileiro que o Brasil correspondeu de janeiro a agosto, né, as vendas para a China corresponderam a 3,1 bilhões de dólares, um crescimento de 20% se comparado ao ano de 2020. Então, para o agropecuarista, o agribusiness é extremamente importante o mercado chinês. E isso tem sido acompanhado com muita preocupação pelo empresariado, especialmente em relação à solução que a questão da carne pode tomar. Se formos em outros segmentos, a mesma coisa. A soja, em 2020, ela representou um grande pilar também de exportação para a China. 80% de toda a soja exportada do Brasil foi para o mercado consumidor chinês, um mercado de classe média de aproximadamente 400 milhões de pessoas. E com relação ao posicionamento diplomático, isso é consequência das escaramuças recentes que tivemos? O senhor acredita que há alguma má vontade ali do governo chinês para normalizar a comercialização de carne depois desse conjunto de confrontações que nós vimos ao longo de 2020/2021 entre o governo brasileiro e o governo de Xi Jinping? Macalossi, não há uma vinculação direta, mas há uma série de debates aí, especialmente nesse diálogo entre os empresários brasileiros e o governo, inclusive porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde o ano de 2009, com crescente aí chegando a pandemia ao valor de 100 bilhões de dólares em termos
de impostos a 102 bilhões, para ser exatos, no ano passado. Até setembro, a pauta Brasil-China de importação e exportação já chegou a 105 bilhões e podemos chegar a 120 bilhões. Para fazer uma conta matemática simples, podemos falar que de janeiro até junho, a cada 60 horas passadas... Acho que nós perdemos o José Ricardo dos Santos. 1 bilhão. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar reconectar. Eu vou pedir pro Jean reconectar o José Ricardo, porque ficou muito entrecortado, né? Não é bom pro público e certamente não vamos fazer o José Ricardo ficar falando à toa. Queremos aí que a conexão seja a melhor possível. Vamos tentar refazê-la na sequência. Vinícius Barassi, vamos fazer um intervalo, voltamos. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. Para Sinoscar, compromisso é mais do que uma promessa, é um sentimento. É cultivar relações verdadeiras e produtivas com a comunidade. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. É estar presente no dia a dia das pessoas, em forma de conquistas que trazem qualidade de vida. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você. Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija. Nosso juramento é cuidar da saúde. Nossa missão é garantir o bem-estar de todos e fortalecer a medicina de qualidade, fazendo tudo com atenção, carinho e dedicação. Há 70 anos, promover a ciência em favor da sociedade é mais que um legado. É a nossa vida. É a nossa história. Associação Médica do Rio Grande do Sul. 70 anos. Pela medicina, pela sociedade, pela ciência, pela vida. Acesse anrix.org.br e conheça nossa história. Baixe o app Panvel e tenha todas as vantagens na palma da mão. Condições especiais, entrega rápida e ofertas como estas. Neston Nutrilata, a cada 2 unidades apenas R$ 29,69 cada. Bepantol Baby 30 gramas só R$ 12,99. Desodorante aerossol Rexona somente R$ 12,90. E você pode receber as compras em casa ou retirar na loja. Baixe agora o app e aproveite. Panvel, bem você. Há 28 anos consecutivos, a Unimed é top of mind quando o assunto é plano de saúde e clínica médica. Mantivemos a vice-liderança na categoria Love Brands e a 3ª posição na categoria Laboratório de Análises Clínicas e alcançamos a 3ª posição em plano odontológico. Isso reafirma que tudo o que fazemos faz a diferença e marca a vida e a mente das pessoas. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Minuto Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. A Simpala trabalha há 50 anos para garantir sempre a melhor negociação, atendimento e entrega em seminovos. Te esperamos em nossas lojas com modelos multimarcas à pronta entrega, com troco na troca, financiamento sem entrada e parcelamento em até 60 vezes. Na Ipiranga 6.500 e na Padre Cacique 782. Ou negocie pelo WhatsApp 519-8600-5601. Simpala Veículos. Sempre em frente, sempre ao seu lado. Sempre Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Tempo Real, com Osíris Marins, de segunda a sexta, às 6h, aqui na Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi. Estamos de volta com Bastidores do Poder. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem 98061-0949. No sinal eletrônico, 14h30. Vamos para a informação do trânsito. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. É Josh Bittencourt. Conhece a Fretebras? Encontre o caminhoneiro ideal em até 3 minutos. E você ainda conta com a Black Friday com mais de 50% de desconto. Acesse fretebras.com.br. Muito boa tarde, Macalossi. Também a todos aqui no Bastidores do Poder. 2 ocorrências em atendimento agora na capital. Uma delas no bairro Medianeira, uma colisão entre carro e moto no cruzamento da Avenida Niterói com a Oscar Pereira. E na Zona Norte, os motoristas enfrentam bastante lentidão na Baltazar de Oliveira Garcia, para quem vai em direção ao Terminal Triângulo, em função de um engavetamento envolvendo 3 carros, apenas com danos materiais, mas esse trecho também tem obras, o que acaba deixando o trânsito rodando apenas em uma faixa. A Avenida Sertório é uma alternativa em direção à área central. Conhece a Fretebras? Encontre o caminhoneiro ideal em até 3 minutos e você ainda conta com a Black Friday com mais de 50% de desconto. Acesse fretebras.com.br. Macalossi. Muito obrigado, Josh Bittencourt. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito. Este é o Bastidores do Poder. E conectamos José Ricardo dos Santos Júnior, CEO do Lide China. Eu vou refazer a pergunta, continuarmos aqui a nossa análise sobre a situação econômica do país. Nós falávamos sobre a questão da carne e eu pergunto ao José Ricardo se isso foi consequência, em algum sentido, da situação política entre os dois países. Durante os últimos 2 anos, em uma série de situações, o Brasil, através do governo Bolsonaro e o governo Xi Jinping, entraram em conflito. Há má vontade na sua avaliação, José Ricardo? Nós precisamos, Macalossi, definir muito bem a importância de que queremos ter com a China. A relação Brasil-China é uma relação muito importante para o Brasil. São 74 anos, desde 1974, ou seja, há 47 anos, a China é um parceiro diplomático do Brasil e hoje o Brasil é um parceiro estratégico global chinês. Os enfrentamentos pelo governo federal, nós tivemos inclusive no último mês também o ataque, um ataque terrorista, de um ataque à bomba no consulado da República Popular da China no Rio de Janeiro, dentre outros, causou um desgaste muito grande. E o governo federal precisa tratar a China como seu melhor e maior cliente, até porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde o ano de 2009. Uma pauta crescente. Em 2018 foi quase de 100 bilhões de dólares em importação. Em 2019 também quase 100 bilhões de dólares. Em 2020, com a pandemia, chegamos a 102 bilhões, ou seja, ultrapassando esse teto de 100 bilhões. Agora, de janeiro a setembro, chegamos ao valor de 105 bilhões de dólares. A gente tem a possibilidade de chegar a 120 bilhões até o final desse ano. É certo que não há uma relação direta, se há uma retaliação, é uma retaliação velada, mas a gente precisa cuidar e criar uma relação saudável, uma relação de interdependência, uma relação ganha-ganha, de respeito mútuo e reciprocidade, para que mantenhamos esse cliente, que é o maior parceiro do Brasil, por muitos e muitos anos, inclusive porque a China não pensa a curto prazo. Ela tem uma mentalidade de investimento em educação, planejamento e visão sempre a longo prazo, ou seja,
A China não pensa no Brasil num mandato de apenas 4 anos. E falando do agronegócio, que foi uma das pautas que discutimos, o agronegócio, a China responde por 34% de todos os produtos que são exportados do agronegócio brasileiro. Mais um motivo para prestarmos muita atenção e desenvolvermos uma relação profícua com o nosso maior parceiro comercial. E quanto ao escândalo da Evergrande, como é que está isso? Havia o risco, inclusive, de calote. A CNN chegou a publicar uma reportagem sobre as cidades fantasmas que existem na China, com imóveis desocupados aos milhares, e nós sabemos aí da expansão do mercado imobiliário no país, mas ao mesmo tempo, né, a questão envolvendo a Evergrande, ela criou uma série de expectativas. O Banco Popular da China disse que a empresa administrou mal os seus negócios, entretanto, garantiu que o risco é controlável. É controlável mesmo? Qual que é a importância de uma gigante como a Evergrande? Foi um excelente ponto levantado, Macalossi, inclusive porque a Evergrande ela responde por 4% do market share, da sua participação no mercado. Então, em que pese ser uma dívida muito grande, de 300 bilhões de dólares, o governo chinês tem o controle dessa situação. Inclusive, tem-se analisado a possibilidade de fatiamento da empresa, ou seja, a empresa ela ser dividida para que haja uma liquidação e um pagamento, né? Uma entrega dos apartamentos aos credores, né? Aos clientes, o pagamento das dívidas aos credores, o pagamento de terceiros, de fornecedores de serviço, matéria-prima e etc. E precisamos lembrar que são 3 grandes montanhas que o governo chinês tem, né? Ele considera como 3 grandes desafios: a educação, a saúde e a moradia. O presidente Xi Jinping, desde que ele assumiu o poder, ele já dizia que moradia é para se morar, né? Não para se especular. Então, por óbvio que num país que representa, em termos de população, 7 Brasis, ou seja, 1,4 bilhões de dólares, a China, através do seu governo, do Partido Comunista Chinês, que comemorou 100 anos agora em 2021, jamais permitirá uma instabilidade social por conta de uma quebra de uma empresa desse porte. É claro que temos que lembrar também que, basicamente, os investimentos e os financiamentos feitos pela Evergrande são financiamentos diretamente feitos através de instituições financeiras chinesas. Então, é errado dizer que esse caso pode se tornar um novo Lehman Brothers, daquela crise americana de 2008, porque é uma crise doméstica e, é claro, que se soma a mais um desafio ao governo chinês para que controle essa situação, né, e crie uma estabilidade, especialmente no âmbito social, porque muitos clientes... Nós lembramos aqui, né, José Ricardo? Não entrega desses apartamentos. Nós lembramos aqui, né, José Ricardo, da crise imobiliária nos Estados Unidos. Tem uma bolha na China? Olha, há uma especulação de imobiliária na China. Inclusive, eu morei na China de 2007 a 2012, né? Hoje, pelo Lead China, eu faço viagens de negócio de ida e volta até 2019, antes do fechamento das fronteiras. E na minha época, na China, já existiam casais chineses que se divorciavam para uma possibilidade de adquirir mais de um imóvel, né? Então, essa crise já é uma crise que já vem, no decorrer do tempo, aumentando. E é uma ótima oportunidade também, né? A crise significa oportunidade, né? De acordo com o ideograma chinês, do governo intervir, né? E acabar com o risco dessa eventual bolha imobiliária. O que não se espera é que haja aí novas empresas, especialmente nesse ramo imobiliário que representa de 25% a 29% do PIB chinês, que enfrente esses desafios por conta de não conseguir pagar os seus empréstimos. Um último tópico que eu acho que é importante abordar aqui foi falado, inclusive pelo presidente da República, alertando para o problema dos fertilizantes.
a crise na China também é energética, não apenas de decréscimo das expectativas de crescimento econômico. Qual que é a perspectiva em relação aos fertilizantes, que são muito importantes e que podem, daqui a pouco, até mesmo ter uma consequência na questão do abastecimento em outros países, caso do Brasil? O Brasil, por conta dessa análise da interrupção do fornecimento de fertilizantes pela China, tem procurado já, Macalossi, outros fornecedores no mundo. Inclusive porque nós somos extremamente dependentes da importação de fertilizantes chineses. É importante dizer que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma chinês tem analisado a eventual interrupção de exportação de fertilizantes chineses para o Brasil por conta do seu mercado doméstico. Então, o Brasil precisa desenvolver outras fontes, né, para não ficar totalmente dependente do mercado chinês, procurando, como, por exemplo, o mercado indiano. Até porque, em termos de fertilizantes, a China ela responde por quase 30% da sua produção de nitrogenados, fosfatados. Então, há um impacto grave na agricultura brasileira se a China resolver interromper totalmente a exportação de fertilizantes para o nosso país. Muito bem. José Ricardo dos Santos Júnior, CEO do Lide China. José Ricardo, uma última pergunta, que é importante também, porque nós estamos agora aqui no Brasil numa fase de começo de controle da pandemia. A China foi a origem, né, província de Wuhan, e a partir dali se espalhou pelo mundo inteiro. Como é que está a vacinação na China e como está o controle dos casos? Qual que é a percepção? Bom, Macalossi, o governo chinês ele tem como princípio um planejamento, né? E assim como a Austrália tem adotado tolerância zero em relação ao Covid, tanto que a China ela não só produziu muita vacina, como compartilhou e exportou a vacina para o mundo inteiro, né? Um exemplo disso são as milhares de doações feitas para órgãos, o órgão internacional de saúde, né, a OMS, e também para países aí em baixo desenvolvimento. E em relação à campanha de vacinação interna, Macalossi, apenas para título de curiosidade, a China tem vacinado até 10 milhões de pessoas dia. Então, é um planejamento impressionante. A gente está falando de 1,4 bilhões de pessoas, com 10 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia. É um controle muito rígido, através do meio digital, através da tecnologia. Então, eles têm acompanhado pessoas com suspeita de contaminação através do QR Code e o celular. E, além disso, a campanha de vacinação aí tem sido feita de uma forma muito bem planejada e executada pelo governo chinês. Muito bem. José Ricardo dos Santos Júnior, advogado, CEO do Lide China, falando aqui no Bastidores do Poder sobre esse conjunto de situações, de notícias, de informações sobre esse país que é o maior parceiro comercial do Brasil. José Ricardo, tá no Brasil ou tá na China? Eu estou no Brasil. Eu preciso voltar na China por conta dos negócios, mas por conta da quarentena, você precisa passar até de 14 a 21 dias no hotel antes de ingressar no país. Não caiu a restrição com vacina? Ainda precisa passar por quarentena para voltar para lá? Sim, o controle é muito rígido. Há uma especulação no mercado, Macalossi, de uma eventual abertura do mercado chinês para o ingresso dos estrangeiros a partir dos Jogos de Inverno de Pequim, que será em março de 2022. Mas o governo chinês tem acompanhado como está a situação da pandemia no mundo antes de tomar uma decisão de abrir as suas fronteiras. Lembrando que a China também sofre com o fechamento das fronteiras porque tem muitos estrangeiros querendo fazer pedidos de compra e aguardando a liberação para que sejam feitas visitas às fábricas para fazer os pedidos. Então, é um desafio muito grande que o governo chinês vai precisar pesar se ele vai continuar com esse fechamento das fronteiras ou se vai abrir para que haja uma maior integração do comércio com o mundo. Muito bem, tá aí
José Ricardo dos Santos Júnior, CEO do Lead China, participando do Bastidores do Poder. José Ricardo, muito obrigado. Os nossos microfones sempre à disposição. Uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Uma ótima tarde. Aí, então. Bastidores do Poder no ar, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, o nosso programa que tem o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na WaterSul. Ligue o WaterSul 3231-4567. 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. Visite o nosso site www.watersul.com.br. 14 horas 45 minutos, temperatura em Porto Alegre 21 graus 3 décimos. Você participa do nosso programa pelo WhatsApp 98061-0949. Repetindo, 98061-0949. Vinícius Barassi, vamos fazer mais intervalo. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. Você sabe onde encontrar o suplemento alimentar ideal para o seu dia? Na Sanar Farmácia. Contamos com a linha completa de polivitamínicos da Power Corp, que garantem mais saúde e energia para toda a família. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta o seu polivitamínico na Power Corp agora mesmo. Aqui você encontra desde o polivitamínico infantil até o Power Corp Sênior. Onde tem saúde, tem Sanar. Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Quem vive o mundo do varejo sabe como os desafios são grandes. E por isso, o Cindy Lojas Porto Alegre tem mais uma maneira de mostrar apoio a quem não tem tempo a perder. Você. O Varejo Educação chegou com uma proposta de cursos a partir de modelo híbrido de ensino, com aulas online e EAD. Professores reconhecidos no mercado. São diversas opções de atividades relativas à gestão de caixa, tendências e construções de cenários, inovação, vendas, cultura digital e muito mais. Conheça as modalidades e inscreva-se agora pelo site varejoeducação.cindylojaspoa.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega WhatsApp 995586540. Olá, amigo. Aqui fala Cláudio Duarte. O do Pó Pelotense? Sim, ele mesmo. Neste clima frio, não deixe de usar o Pó Pelotense. Há mais de 100 anos, ele é o parceiro das famílias gaúchas, auxiliando na prevenção e no combate das assaduras, brotoejas e maus odores. Faça como eu, passe na tua farmácia preferida e adquira o teu talco Pó Pelotense. O amarelinho, aquele que é de confiança.
Ofertas de outubro, DR Sul Renault. A hora de comprar o seu novo Renault Capture. A pronta entrega e com taxas a partir de 0 em até 36 vezes é agora. Venha conhecer e fazer um test drive. Mais que um SUV, uma experiência. E ainda todo estoque com IPVA 2021 grátis e condições facilitadas. Pagamos até o valor da tabela FIP no seu usado. Aproveite. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Duelo da parte de cima da tabela e por vaga na Libertadores 2022. Mais um jogo com o torcedor empurrando o time no Beira-Rio. Soltou Alberto, a bomba é gol do Inter! Inter e Bragantino, com narração de Marcos Couto. A bola vai rolar nesta quinta-feira às 8 da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às 7 horas, com Sérgio Boas e o jogo aberto. Jornada Esportiva. Oferecimento Sanar Farmácias, Pó Pelotense, Banrisul e Espaço Luz. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi. Bastidores do Poder de volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Agora são 14 horas e 50 minutos. Temperatura em Porto Alegre 21 graus e 8 décimos. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 980610949. E vamos com mais informações da CPI. O presidente Jair Bolsonaro se defendeu das acusações e atacou a CPI em viagem hoje no Nordeste. O Jean Costa traz os detalhes. Jean, boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Senador Renan Calheiros, em meio à CPI da pandemia aí, acabou se manifestando a respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que ele é um dos principais responsáveis pelo agravamento da pandemia e acabou até mesmo sugerindo que o presidente seja responsabilizado e investigado por 9 crimes. Nesta lista aí há crimes comuns previstos no Código Penal, crimes de responsabilidade previstos na lei de impeachment e crimes contra a humanidade previstos pelo Estatuto de Roma. E a gente agora contextualiza aqui um pouquinho, né? O Márcio Rocha, nosso colega de Brasília, nos passou alguns outros detalhes pelo WhatsApp. Então, nosso colega lá da Band News de Brasília nos passou e agora eu encaminho aqui alguns destes detalhes. Os crimes comuns, Macalossi. O primeiro deles, crime de epidemia com resultado de morte, que está previsto aí no artigo 267 do Código Penal. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, que a pena aí é de reclusão de 10 a 15 anos. E se do fato resulta em morte, a pena é aplicada em dobro. A conclusão aí é de que o presidente teria cometido tal crime, foi apontada em um parecer do grupo de juristas que é liderado aí pelo ex-ministro da Justiça do governo FHC, o Miguel Reale Júnior. O segundo crime, conforme passou aqui agora o nosso colega Márcio Rocha, é infração a medidas sanitárias preventivas, que está previsto no artigo 268 do Código Penal, que significa o quê, Macalossi? Significa que é infringir determinação do poder público destinada aí para impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é a detenção de 1 mês a 1 ano, junto a uma multa. Terceiro dos crimes é o charlatanismo, que está previsto no artigo 283 do Código Penal, que é inculcar ou anunciar cura por meio de secreto ou infalível. Pena de detenção a 3 meses a 1 ano com multa. Outro fator aí que a gente recebe agora destes crimes dos quais o presidente foi indicado, consta também a prevaricação, prevista no artigo 319 do Código Penal, que significa retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo, então, contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, pena também de 3 meses a 1 ano com multa. O quinto crime é o emprego irregular de verba pública, que está no artigo 315 do Código Penal, que significa dar as verbas ou rendas públicas à aplicação diversa da estabelecida em lei, pena também de 3 meses a 1 ano. Perdão, essa é de 1 mês a 3 meses, com multa, a detenção. Esta incluída no relatório, agora o Márcio nos passa mais detalhes aqui. O Renan incluiu ainda o gasto do governo com medicamentos sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19, como suposta prática aí de emprego irregular da verba pública, né, Macalossi? O sexto crime que foi apontado é a incitação, com perdão da redundância, ao crime.
previsto no artigo 286 do Código Penal, que significa incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa neste caso. 7º crime, falsificação de documentos particulares, está no artigo 298 do Código Penal, falsificar no todo ou em parte o documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. O 8º crime de responsabilidade, no artigo 7º da Lei 1079, são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do artigo 141 e, bem assim, os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição. Este é um dos fatores aí que o presidente foi indicado, e o 9º é crimes contra a humanidade, previsto no artigo 7º do Decreto 4.388, que entende-se aí, então, crime contra a humanidade, qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Há alternativas aí, então: 1. Extermínio. A B, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero, além de outros atos desumanos de caráter semelhante que causem aí intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou então a mental, Macalossi. A gente ainda daqui a pouco confere aí uma manifestação do presidente da República a respeito desta situação, Macalossi. O presidente está em viagem e ele falou a respeito dessas imputações e também ele atacou a CPI da Covid. Vinícius, eu vou transmitir através aqui do meu computador. Você escuta aí no seu rádio. Como seria bom se aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil. Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor entre alguns de nós. Mas nós sabemos que não temos culpa de absolutamente nada. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. Dizer a vocês que no momento que ninguém sabia como tratar aquela doença, eu tive a coragem de me apresentar, depois de ouvindo muita gente, em especial médicos, me apresentar para uma possível solução. E, obviamente, essa solução calcada na autonomia do médico brasileiro. O médico é que deve orientar e receitar cada um de vocês. E se não tem um remédio específico, o médico, segundo o Conselho Federal de Medicina, tem essa liberdade, tem esse dever de buscar uma alternativa, ouvindo o paciente ou a família do mesmo. Me pergunte aqui, o momento aqui, é muito importante agora, eu quero que alguém estiver filmando aqui, que filme a plateia. Eu queria que levantasse a mão quem porventura aqui foi acometido de Covid. Baixa o braço. Quem tomou cloroquina ou ivermectina, levanta o braço. Obviamente, vocês foram orientados por médicos. Alguns achavam, com o meu ex-ministro Mandetta, que você deveria ir para casa e, quando sentisse falta de ar, procurar um hospital. Procurar um hospital para quê? Já está quase morrendo. Temos que buscar alternativa. Tá aí então o presidente Jair Bolsonaro se manifestando sobre as imputações feitas a ele pela CPI da pandemia, atacando a CPI. Quem também falou a respeito, defendendo o presidente, foi o senador Girão. Ele disse que a CPI violou a Constituição ao propor o indiciamento de pessoas que não foram ouvidas. Vamos ouvir um trecho. Não é nenhum tipo de novidade para ninguém, a minha visão, com todo o respeito, né? Eu sei que muitos se dedicaram nessa CPI, a minha primeira CPI, mas para mim, respeitando quem pensa diferente, ela se transformou num instrumento de perseguição política por projeto de poder.
Tem uma frase de um grande pacifista, que em momentos turvos como esse, de cegueira, de ódio, tem o Martin Luther King, que diz o seguinte: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Por isso que eu faço essa questão de ordem aqui como um dever, mesmo sabendo que é difícil ser aceita pela cúpula dessa CPI, mas eu tenho essa obrigação. Senhor presidente, formulo essa questão de ordem com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, combinado com o artigo 148, caput parágrafo 2º, e artigo 153, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, além dos artigos 3º e 6º da Lei número 1579, de 1952, e também do artigo 6º, inciso 5º do Código de Processo Penal. Na proposta de relatório final dessa CPI, divulgada pelo senador Renan Calheiros, que inclusive foi vazada aí por vários veículos de imprensa e hoje nós estamos recebendo aqui, consta na lista de indiciados mais de uma dezena de personalidades, entre eles o presidente Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, e até deputados federais, como, por exemplo, a deputada Carla Zambelli. O questionamento que faço a Vossa Excelência, pela Justiça, tem fundamento no artigo 5º, inciso 55 da Carta Magna, o qual prevê que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com meios e recurso a elas inerentes. Tá aí então o Girão falando sobre os indiciados, o seu questionamento, lembrando que o relatório da CPI não é a acusação formal do Ministério Público. Quem também se manifestou foi o senador Marcos Rogério, e daí ele falou explicitamente do presidente. Ele disse que estão acusando o presidente Bolsonaro de criar o coronavírus e enviar para Wuhan, na China. Ele fez essa manifestação depois da leitura do relatório numa coletiva de imprensa. Vamos ouvir. Ele enquadra o presidente Jair Bolsonaro no artigo 267 do Código Penal. Isso aqui vai falar da epidemia, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Veja, estão acusando o presidente da República de causar a pandemia. Ou seja, a CPI da Covid descobriu quem foi que criou a coronavírus. Foi o presidente Bolsonaro. Criou aqui, mandou para Wuhan, espalhou para o mundo. Porque ele enquadra o presidente como alguém que causou a epidemia. O que causou a epidemia foi o coronavírus, a Covid-19. O relator diz que o presidente Bolsonaro causou a epidemia, causou a pandemia. Tá aí então Marcos Rogério, na coletiva de imprensa posterior ao relatório. O senador Renan Calheiros, ele explicou a retirada dos crimes de homicídio atribuídos a Bolsonaro. Houve, aliás, uma conflagração dentro do G7, que é o grupo dos senadores independentes e de oposição, sobre as tipificações que seriam indicadas de modo a responsabilizar o presidente da República. Alguns desses crimes acabaram fora do relatório final e o Renan Calheiros falou o porquê disso. Apesar do esforço que todos nós fizemos ontem, convidados pelo senador Tasso Gereissati, para conversar um pouco sobre os diferentes aspectos contidos nessa proposta, e eu queria começar falando dos avanços que nós verificamos graças ao esforço de todos e à condução do senador Tasso Gereissati. Nós procedemos de antemão a algumas alterações, né? Retiramos o crime de homicídio, nos rendemos aos argumentos técnicos
e indiscutíveis do senador Alessandro Vieira. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a posição do Alessandro, tecnicamente defensável, é a posição deste relator e desta comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos retirando o crime de homicídio, e retomarei a leitura, e na oportunidade nós sugerimos a caracterização da forma qualificada do crime de epidemia com resultado morte, artigo 267, que pode se dar, foi a discussão que se verificou, muito boa por sinal, de forma culposa, como também de forma dolosa. E retiramos o crime de genocídio contra indígenas. Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime, não é? E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos o senhor presidente da República por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. E retiramos também, como um acordo, o nome do pastor Silas Malafaia, da relação daqueles cujo indiciamento serão propostos pela Comissão Parlamentar de Inquérito para a continuidade da investigação no Poder Judiciário e na Procuradoria-Geral da República. Tá aí então, Renan Calheiros, falando sobre os crimes e por que alguns dos tipos penais que foram colocados contra Bolsonaro acabaram de fora do relatório final. A Band News TV está cobrindo a sessão da CPI. O relatório da comissão pediu 68 indiciamentos. Vamos a Brasília. Tem informação direto de indiciamentos, né? A gente tem, no caso, a médica Nise Yamaguchi, também temos o Osmar Terra, que seria um porta-voz, então, desse gabinete paralelo, na percepção aqui dos senadores da comissão. Este é Ângelo Nascimento. Também o virologista, né, Paulo Zanotto. Então já estão aí nessa lista que é bastante extensa. Lembrando também que temos duas empresas, ou seja, pessoas jurídicas, VTC Log, que é a empresa que presta aí serviço de logística ao Ministério da Saúde, além da Precisa Medicamentos, né? VTC Log também suspeita de irregularidades em contratos, principalmente na gestão do ex-ministro ali, no caso, Ricardo Barros, que agora é líder do governo lá na Câmara dos Deputados, em relação a Precisa Medicamentos, por conta de todo o embrolho aí, né, nas negociações para a aquisição da vacina indiana, a Covaxin. Então, só para a gente poder falar um pouquinho mais do rito, na semana que vem, expectativa, então, na terça-feira, para a votação, aí tem a questão dos votos em separado, que é a apresentação de relatórios paralelos a esse do senador Renan Calheiros. A base governista promete esse relatório paralelo, e a gente lembra que quem defende esse relatório paralelo, por exemplo, é Marcos Rogério, que teve uma questão de ordem rejeitada pela mesa diretora da CPI hoje, né? Ele que foi contrário a alguns indiciamentos aí feitos ao presidente Jair Bolsonaro pelo senador Renan Calheiros, né? Também sugestões apenas na semana que vem, porque hoje, de fato, a sessão ficou totalmente destinada para a leitura desse relatório do senador Renan Calheiros. Então, aprovada, a expectativa é que haja a aprovação na semana que vem. No dia seguinte, esse relatório, então, encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para ficar nas mãos do procurador Augusto Aras. Pablo. Quero agradecer ao Ângelo Nascimento por trazer um resumo completo de tudo que a gente pôde acompanhar aqui na tela do Band. Tá aí, então, as informações da CPI da pandemia, o relatório da comissão com os indiciados. Nós demos destaque aqui ao presidente da República, mas são 68 indicações de indiciamento. Lembrando apenas o procedimento. O procedimento é submeter o relatório ao Ministério Público e o Ministério Público usa o relatório para fazer a acusação. O líder do governo, Ricardo Barros, está falando neste exato momento. Vamos a Brasília. Fazendo uma observação que não tem nenhuma importância do ponto de vista empresarial, porque as empresas que têm muitos funcionários, obviamente ele não citou, né? Então, elas têm muitos funcionários porque prestam serviço, que precisam do corpo. A questão do processo, sim, ele termina de ler o relatório hoje e eu vou, porque ele já expressou a sua posição, vou processá-lo por denunciação caluniosa e por abuso de autoridade. Por quê? Porque, no caso Covaxin, por exemplo, todas as pessoas que ele ouviu negaram a minha participação. 100% das pessoas negaram a minha participação. Ele não tem nenhum elemento que pudesse convalidar a tese de que eu participei
da questão da Covaxin. Hoje ainda eu publiquei uma fotografia no meu Twitter do Luiz Miranda mostrando à Polícia Federal qual matéria de imprensa ele levou ao presidente. É uma fotografia minha e uma matéria dizendo que a Global e a Precisa são sócias. Obviamente o presidente perguntou para ele, mas tá bom, então esse problema da Global, o Ricardo está envolvido com a Precisa? Ele falou, não sei. Então o presidente naturalmente fez uma pergunta, se é que fez, porque ele também não confirmou, e nenhuma das pessoas que lidou com o processo no Ministério ou com o dono da Precisa, ninguém confirmou a minha participação. Ele insiste em manter no relatório. Isso se chama denunciação caluniosa, abuso de autoridade, porque acusar alguém sabidamente inocente é abuso de autoridade. E por isso eu vou processá-lo. E aos senadores que votarem com ele no relatório também. Ou seja, basicamente ali o G7, basicamente, né? Basicamente o G7, né? Pelo que o senhor fala que vai processar o... Ricardo Barros, em coletiva, ele também é um dos indiciados da CPI. Lembrando que o Ricardo Barros tem papel proeminente nas investigações, porque ele foi acusado pelo deputado Luiz Miranda de ser o nome dentro do Ministério da Saúde responsável pela operacionalização de um suposto esquema de desvios de pagamento de propina na aquisição de vacinas. Voltamos na sequência. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. O vencedor das prévias do PSDB sairá muito legitimado, mas ainda sem a garantia de que irá concorrer à presidência da República. É o que afirma o próprio presidente do partido, Bruno Araújo, defensor de uma grande aliança de centro contra Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Em entrevista a José Luiz da Atena, aqui na Rádio Bandeirantes, ele disse que o candidato, seja de que partido for, será quem conseguir aglutinar esse campo político. Claro que quando nós realizamos uma prévia desse tamanho, o vitorioso ele vai sair muito legitimado. E para ser presidente da República, não é só ter um mandato e um diploma do Tribunal Superior Eleitoral tendo que ser presidente. Tem que ver um espírito natural de liderança. E o vitorioso das prévias do PSDB tem que demonstrar competência e capacidade de liderar um processo dentro do campo do centro. Ele tem que demonstrar que é um nome que consegue aglutinar essas lideranças do campo do centro como alternativa. Esse é o primeiro exercício após as prévias. O nosso candidato chegará fortalecido se ele tiver capacidade de demonstrar a esse conjunto de 8, 9, 10, 11 partidos que estão nesse campo a capacidade de nos juntarmos num projeto maior pelo país. Segundo o Bruno Araújo, como a disputa entre João Dória e Eduardo Leite está muito equilibrada, o resultado das prévias tucanas é imprevisível. O presidente do PSDB salienta que a disputa é de verdade, com chutes na canela de lado a lado, num formato que faz bem à democracia. Primeiro, quem achou que as prévias eram de brincadeirinha quebrou a cara. Tem disputa de verdade. Tem momentos mais tensos, eu digo que tem um chutezinho na canela aqui, um ali. Hoje o resultado é imprevisível, nós só vamos conhecer no dia 21 de novembro. Há uma disputa hoje muito polarizada e não menosprezando a importância e a força de Arthur Vigílio, mas uma ação muito polarizada entre o governador do Rio Grande do Sul e o governador de São Paulo, os dois com chances reais de serem escolhidos, e isso faz bem ao partido, faz bem à democracia, faz bem à imprensa com notícia, faz bem... E o eleitor é uma maravilha colocar político dentro do Coliseu e ficar assistindo eles lutando, né, sobre o que de fato seja de ideias e o melhor para o Brasil. Isso é uma maravilha. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre. Fios e cabos é Conduz Cabos. Nesta marca eu confio. Conduz Cabos. Alta tecnologia em condutores de energia. É de primeira linha. É o número 1 em qualidade e preço justo. Não existe mais nenhum. Encontre Conduz Cabos na Elétrica Neblina. 3619-1600 São Paulo. Fios e cabos é Conduz Cabos. Conduz Cabos. Nesta marca eu confio.
Você sabia que a Sky tem o melhor do esporte nacional e internacional, além de muita variedade de programação? Com Sky pré-pago, você pode assistir a tudo que gosta, com recargas a partir de R$ 9,90. Aproveite e confira as ofertas imperdíveis de outubro. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354 e vem pra Sky. 0800 940 2354. Tóquio Marine apresenta Momento Bem Seguro. Hoje em dia o agro é um bom negócio e um negócio melhor ainda é ter a lavoura protegida. Aqui está o Sérgio Aibe, apresentador do Giro Business, que não nos deixa mentir. No campo, a produtividade é garantia de felicidade e o seguro é garantia de tranquilidade. O cultivo está sujeito a vários eventos climáticos, né? Chuva em excesso, geada, seca, granizo e muito mais. Por isso, o seguro Tóquio Marine Agro Safra tem cobertura sob medida para mais de 70 culturas, incluindo soja, milho e trigo, equipe técnica especializada e uma baita facilidade em todo o processo, desde a contratação. Tá procurando um seguro que resolve? Acesse tokiomarine.com.br ou fale com seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa. Para você ir mais longe, fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. Agronotícias, com Cissa Kramer. O Brasil pode enfrentar para a próxima safra, em 2022, a falta de fertilizantes, insumos que garantem nutrientes para as plantas. Mas existem alternativas e, principalmente, tempo para driblar a falta do produto que hoje é importado pelo país, principalmente da China, que já avisou que vai reduzir a produção nos próximos meses. Como explica Roberto Übel, professor em estudos estratégicos internacionais. O Brasil vai importar, por exemplo, do Catar, vai importar inclusive de outros países que a gente conhece, tem menos contato, né, como Argélia, Omã, Nigéria, enfim. Então, o Brasil ele tem uma pauta diversificada. A gente já vê hoje uma sinalização do governo, produção nacional de bioinsumos, enfim, a fim de dar conta como se fosse um processo de substituição dessas importações. Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Topcar, produtor rural tem desconto e condições especiais. No Insta, @topcar.audi. A Audi Topcar estará presente no maior evento gastronômico da Serra Gaúcha, o Jantar Harmonizado com o chefe Henrique Fogaça no Taná Wine Bar, em Caxias do Sul, no dia 20 de outubro. Ser Audi significa experimentar a vida com prazer, confiança e perfeição. Já alimentou sua alma com uma boa dose de bem-estar hoje? Então venha para a Topcar e faça um test drive no Audi de sua preferência. Estamos na Avenida Rubem Bento Alves, 8065, Centenário, Caxias do Sul. Insta, @topcar.audi. Fone WhatsApp 51 3302 7719. Top Car. Welcome to the top. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Planos de saúde a partir de R$ 125 mensais? Quem é associado do 100GRS tem. Se você é engenheiro e quer economizar no plano de saúde, seja sócio também. Assim, você e sua família têm acesso aos melhores e mais completos planos de saúde, com preços exclusivos e agora com muito mais opções. Saiba mais em cenge.org.br e associe-se. 100GRS, rumo aos 80 anos.
Quer a segurança de ter uma regulação médica e serviço de ambulância 24 horas para você e sua família? Os planos para atendimento domiciliar da Transul são a partir de R$ 49,90, podendo chegar a R$ 19,90 para os dependentes. Consulte e proteja-se. Ligue agora e faça o seu. Saiba mais em www.transul.com.br ou 0800 0090 192. Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 250 mega por R$ 99,99 por mês, na combinação com plano móvel ou pacote de TV. Claro, você merece o novo! Consulte condições de aquisição. Na hora de fazer a troca dos pneus do seu carro, visite a rede Chevrolet. Posso saber mais? Claro que pode! Aqui você encontra ofertas como estas. Pneu Bridgestone Aro 15 para Cobalt Spin Onix Active por 6 vezes de R$ 91,00. Pneu Bridgestone Aro 18 para S10 e Trailblazer por 6 vezes de R$ 161,00. E na compra de 4 pneus, o balanceamento é grátis. Acesse chevrolet.com.br. Clique em ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 01 04 14 ou envie um e-mail para comercialrs@band.com.br. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi. 15 horas 20 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 21 graus 2 décimos. Este é o Bastidores do Poder. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, compromisso é transformar sonhos em conquistas que trazem qualidade de vida. Sinoscar, compromisso com você. Muito bem, hoje pela manhã, o Jornal Gente ouviu o ex-secretário especial do Ministério da Economia, Marcos Sintra. Ele atuava na área da Receita. Marcos Sintra, que é professor, catedrático, conhecedor do sistema tributário brasileiro, avalia que o rompimento com o teto de gastos abre precedente para a economia brasileira. O Ministério da Economia prevê que 30 bilhões de reais ficariam fora do teto para financiar uma parte do Auxílio Brasil. A matéria é do Eduardo Carvalho. O economista Marcos Sintra acredita que a tentativa do governo federal de romper com o teto de gastos é perigosa para o futuro da economia brasileira. Sintra foi o primeiro secretário da Receita Federal do governo de Jair Bolsonaro, mas foi exonerado do cargo em setembro de 2019. Na visão do economista da FEBRAC, as medidas tomadas ocorrem em um momento que o equilíbrio fiscal está comprometido e devem trazer prejuízos no setor econômico. O ano eleitoral, a classe política e o próprio presidente da República insistem em aumentos de gastos eleitoreiros ou eleitorais. De modo que é um jogo realmente muito pesado, quase que um cabo de guerra, né? Cada um puxando de um lado, mas infelizmente parece que o grupo político está levando a maior. E esse rompimento do teto de gastos pode ser um exemplo e um precedente extremamente perigoso para a economia brasileira. Ainda segundo Marcos Sintra, o governo federal opta por tentar dar uma resposta à alta da inflação com decisões assistencialistas, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. Isso não resolveria a situação em contexto de longo prazo, o que indica um cenário negativo para a economia brasileira em 2022. Isso não pode ser exclusivamente, né, a solução para o problema. Precisa haver um processo de crescimento econômico,
de estímulo aos investimentos, porque é o setor privado que vai gerar emprego. E isso, infelizmente, não está acontecendo. As reformas não estão sendo feitas. Portanto, infelizmente, a perspectiva para a economia brasileira é muito ruim no ano de 2022. Tanto que todos os institutos de pesquisa já estão prevendo um crescimento muito baixo para o ano de 2022. O governo federal adiou o lançamento do Auxílio Brasil, que estava previsto para essa terça-feira. Isso ocorre após uma forte reação negativa no mercado. A solução encaminhada pelo Ministério da Economia para viabilizar o benefício, que seria temporário e de R$ 400, previa que cerca de 30 bilhões dos 85 bilhões de reais necessários ficaria fora do teto de gastos. Muito bem. Sempre vale a pena ouvir o professor Marcos Sintra e eu vou repetir o que eu disse aqui em contraponto ao que o senhor Arthur Lira falou. Compromisso fiscal é também responsabilidade social. O Arthur Lira, nessa sua demagogia populista, ele tenta estabelecer que há uma contraposição entre você ter controle das contas públicas e ajudar os mais pobres com o mínimo, com o básico. Políticas públicas feitas com responsabilidade fiscal são mais eficientes. Foi através do descontrole das contas públicas que o Brasil vivenciou a debacle lulopetista em 2015 e 2016. Foi com maquiagem, foi com pedalada, nós sabemos a história. Está se repetindo isso? Eu argumentei aqui ontem. Muito bem, vamos financiar uma parte do auxílio emergencial, agora Auxílio Brasil, com recursos de fora do teto num puxadinho fiscal. O efeito inflacionário vai ser óbvio. Aí é preferível simplesmente pintar papel higiênico e distribuir, porque papel pintado é moeda sem lastro. Ainda mais numa condicionante de elevação do valor do dólar, que está sendo puxado também pelo risco fiscal. Você precisa controlar o problema fiscal para puxar o dólar para baixo e daí diminuir o efeito inflacionário. Agora, se você embarca na aventura populista, o efeito é óbvio. E isso vai acabar caindo na conta dos mais pobres. Você vai entregar R$400 que na prática vão comprar muito pouca coisa. Esse é o problema. Muito bem. Agora são 15 horas e 25 minutos. Este é o Bastidores do Poder e nós estamos recebendo aqui no estúdio o Roberto Mota, escritor, ex-consultor do Banco Mundial. Ele que está lançando o livro Os Inocentes do Leblon, que é a biografia do Partido Novo sob a sua perspectiva, o que ele vivenciou internamente. O Roberto Mota, que participa do debate público, é autor de vários outros livros sobre os mais variados temas, dentre os quais Pátria Livre, ou Ficar a Pátria Livre, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política e a Destruição da Segurança Pública Brasileira. Ele também é palestrante, especialista em segurança, política, cultura e desenvolvimento. Ele escreve frequentemente para o Instituto Millennium e também para o seu próprio site, robertomota.com.br. Obrigado pelo presente, Roberto Mota, Os Inocentes do Leblon. A capa ficou muito bonita. Qual que é a linha mestra dessa biografia partidária? É isso? Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Obrigado por me receber. Esse livro foi escrito por sugestão de um amigo. O nome desse amigo é Márcio Duarte. O Márcio é médico e mora em Salvador, na Bahia. E eu conversava com o Márcio no início desse ano. E o Márcio me disse: Roberto, você precisa escrever um livro contando a verdadeira história do Partido Novo. Porque é um testemunho que precisa ser dado. A maioria das pessoas não conhece como o Novo surgiu, como a ideia apareceu, como é que as primeiras bases foram lançadas. Então você precisa escrever essa história. Esse livro não foi um livro fácil para que eu escrevesse, Macalossi, porque esse livro tem alguns momentos
complicados. Eu fui obrigado a reviver alguns momentos difíceis da minha vida, mas como você mesmo observou, eu conto nesse livro desde o início como surgiu a ideia do Partido Novo, como ele era no começo. Eu faço questão de nomear várias pessoas que de outra forma seriam anônimos, daqui de Porto Alegre até o Nordeste, que participaram, que iam nas reuniões, que saíam tarde do trabalho e ainda assim se encontravam para falar sobre o sonho, um sonho de um país onde a gente não encontrasse a violência, que a gente encontra a criminalidade, pobreza, um país onde o cidadão tivesse mais controle sobre a direção que o seu país toma. E tu consideras que o Novo fracassou nesse objetivo? Eu não acho que é cedo para dizer que o Novo fracassou, porque o projeto do Novo tem relativamente pouco tempo. Porque o nome do livro, Os Inocentes do Leblon, eu não li a obra. Dá a impressão de que a gênese do Novo e muitos dos que participaram dela, ela se corrompeu e os que participaram dela foram enganados. Vocês é que são os inocentes? Então, Os Inocentes do Leblon, de onde vem esse título? Vem de uma música da Marina Lima, sim, chamada Virgem. E tem lá um momento que ela fala Os Inocentes do Leblon, e ela fala do Hotel Marina, do Leblon. E foi no Hotel Marina que nós fizemos algumas das primeiras reuniões do Partido Novo. Por que inocente? O que isso tem a ver com a história do livro? A última parte do livro é uma autocrítica que eu faço as ideias que eu tinha quando comecei o projeto do partido e essas ideias fizeram parte da formulação dos princípios de atuação do partido, alguns dos quais, a minha opinião, eu não sou o dono da verdade, tá? Mas alguns dos quais eu acho que precisam ser revistos, precisam ser modificados. E eu acho que a falta de modificação dessa visão que a gente tinha lá atrás foi o que fez com que várias pessoas de talento tivessem passagem pelo Novo e acabassem saindo de uma forma ruim, frustrada, né? E eu falo também de um outro fenômeno que aconteceu no Partido Novo, que foi o que motivou a minha saída, que foi a centralização excessiva de poder na mão de poucas pessoas. Uma das últimas partes do livro, é um capítulo curtinho, é uma entrevista que o Christian Lobauer, que recentemente se desligou do Novo, deu, se eu não me engano, para o estado de São Paulo. Christian Lobauer foi o candidato a vice na chapa do João Amoedo. Exatamente. Ele era, se eu não me engano, ele era inicialmente candidato a senador, depois abdicou da candidatura ao Senado para ser candidato a vice. E o Christian foi uma das pessoas que participou da criação do Partido Novo desde o início. Uhum. Uma pessoa pela qual eu tenho maior apreço e consideração. Então, o livro conta essa história, né? Eu não acho que o projeto do Novo fracassou. Eu acho que o projeto do Novo se desviou do rumo que ele tinha originalmente. Acho que esse rumo pode ser retomado, mas lamento que a gente tenha perdido o rumo, né? Perdido oportunidades do ponto de vista político e perdido vários talentos. A lista de pessoas que passaram pelo Novo e saíram aborrecidas, frustradas, não é pequena, né? Essa centralização se deve a quê? E ela é relativa a João Amoedo? Sim. O João, a partir de 2015, ele passou a adotar uma metáfora do partido como empresa. Inclusive, no livro, eu dou até um exemplo de uma comunicação oficial do Novo que veio apresentando essa visão, né? O partido deveria ser tratado... Deixa eu aproveitar e colocar aqui um ponto, daí você complementa, inclusive com a resposta à minha primeira pergunta aqui sobre essa questão da centralização do partido. Recentemente ele tentou voltar à direção do partido e a direção do partido rejeitou a sua volta. Isso não é indicativo de que esse controle já não é mais tão denso quanto era no passado? Eu não sei qual é a explicação para esse fenômeno dessa tentativa dele e dessa rejeição. Eu não sei. Até onde eu sei, as pessoas todas que acompanham o Diretório Nacional são muito ligadas a ele
e não contrariariam nenhuma decisão tomada por ele. Então, eu não tenho uma explicação para dar sobre isso. Talvez quem esteja lá dentro, porque eu saí do Novo em 2016. Eu acompanhei o Novo por fora, né? Eu não tenho uma explicação para esse fenômeno. Mas a centralização é indiscutível, né? E pode ser confirmada. No livro eu documento essa centralização enquanto eu estava lá. Depois tem várias pessoas que podem falar sobre esse processo, várias pessoas públicas, né, de renome que se desligaram, mas o princípio dessa centralização começou em 2015 e ficou claro nas eleições de 2016, quando houve uma decisão do João, foi decisão dele, e prontamente cumprida pelo Diretório Nacional, com respeito às candidaturas a prefeito do Rio de Janeiro e de São Paulo. Né? Principalmente São Paulo. São Paulo foi tomada uma decisão, essa história está contada no livro, de que em São Paulo não haveria nenhum candidato a prefeito naquele ano, em 2016. A despeito de existirem vários nomes. Achas que pela conduta adotada, o partido se autopodou, poderia ser maior do que é hoje? Não tenho dúvida quanto a isso. Se o plano que nós tínhamos tivesse sido executado, eu não tenho dúvida que hoje o Partido Novo já teria centenas ou talvez milhares de vereadores, prefeitos pelo Brasil inteiro, provavelmente mais de um governador e uma bancada maior no Congresso Nacional. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. O senhor escreveu aqui no Pós-Fácil, refugiados da utopia ou por que me tornei conservador. O senhor não era? Não é. Quando eu comecei o Partido Novo, eu não tinha nenhuma ideologia, por assim dizer. Quando a gente começou o Partido Novo, nosso objetivo era criar no Brasil o espaço para que se fizesse uma política diferente, com visão em duas coisas. Primeiro, possibilitar o cidadão comum chegar a um cargo eletivo. Então, era o que a gente chamava de cidadania. A outra era melhorar a qualidade da gestão pública. Tanto que um dos primeiros slogans que nós adotamos no Partido Novo era cidadania e gestão. Ninguém falava de nenhuma ideologia. Um pouco na frente, algum tempo depois, o Rodrigo Constantino se juntou ao grupo que estava criando o Novo. E o Rodrigo Constantino, foi através dele que eu aprendi o que era liberalismo. Rodrigo Constantino e o Hélio Beltrão na época. E aí que o Novo começou a adquirir algumas cores liberais. O trabalho de gestão de um partido não é fácil. Eu lhe pergunto, houve, em relação a essa modelagem de separar a direção do partido dos parlamentares, dos eleitos, que isso é uma coisa comum nos demais partidos. Você tem a liderança partidária muito vinculada àqueles que são eleitos. Você tem o presidente do partido que é deputado, o presidente do partido que é senador, o presidente do partido que é governador de estado. No caso do Novo, não. A direção não tem cargo eletivo. Não está vinculada a cargo eletivo. E hoje nós temos aí claramente uma contraposição entre a direção partidária e as bancadas do Partido Novo e os seus representantes eleitos. Mesmo o governador Zema, foi um modelo que errou na sua avaliação? Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Esse foi um dos pontos em que o desconhecimento de política prática que nós tínhamos, a nossa ingenuidade e o nosso desejo de fazer alguma coisa diferente nos levou a adotar um modelo que na prática não funciona. Se você olhar a prática política, todos os outros partidos são assim, inclusive fora do Brasil também, né? O poder está na mão de quem tem mandato ou de quem detém recursos, né? E eu sempre explico isso para as pessoas. Para quem nunca foi candidato, essa pessoa não tem ideia de que a política intrapartidária ela é muito mais dura, é uma competição muito mais dura do que a política eleitoral de uma forma geral. Tá? Você está concorrendo com pessoas que estão disputando os mesmos recursos que você. A legislação eleitoral brasileira é super complexa. Então, qualquer candidato a uma eleição no Brasil, ele é refém do seu partido, de uma série de formas diferentes. Então, esse fenômeno do presidente ou do controlador do partido ter aspirações políticas, isso é inevitável.
Tanto é, e eu cito isso Aquela no livro... velha lei, quem tem voto manda. Isso é o fenômeno da democracia, Macalossi. E se você olhar, examinar a democracia, a gente chega a uma conclusão até... Você pode pegar essa sua conclusão e avançar um passo. Na democracia, quem tem voto manda, e para ter voto você só precisa ser popular, você só precisa ser conhecido pelas pessoas, e nem importa muito o motivo, né? O valor da celebridade numa democracia hoje, ele resulta diretamente em voto, e o voto resulta em poder. Eu faço no livro, inclusive, uma observação a respeito do que aconteceu em 2018, né, quando o João, que era presidente, pediu licença, se candidatou, quando acabou a campanha, ele voltou a ser presidente. Ora, qual é a diferença disso para ele nunca ter deixado de ser presidente? Né? Falando um pouco mais amplamente aqui, em relação ao quadro partidário da polarização 2022, que se consolida aí com 2 nomes principais e uma série de outros candidatos que ainda disputam aí o mercado das ideias. Como é que o senhor vê o cenário político brasileiro? Haverá uma disputa plebiscitária necessariamente, ou o senhor acredita que há espaço? Com a sua experiência de análise, de quem já escreveu em tantos veículos, de quem já escreveu tantas obras analisando a política, o senhor acha que haverá espaço para que um terceiro nome surja, desponte, ou o Brasil caminha para realmente ter que decidir entre um e outro? Eu acho que não há espaço para um terceiro nome. Na minha opinião, hoje, no mundo, existe uma disputa entre 2 visões, né? Visões em relação ao Estado ou ao indivíduo, que são a visão de esquerda e a visão de direita. Né? A visão de esquerda é a visão de um Estado que faz tudo, que toma conta de tudo para você, que regula os mínimos detalhes da sua vida, que provê tudo o que você precisa e ao qual você deve obediência. Muito bem. Eu vou pedir só o Roberto Mota aguardar um pouco, porque nós entramos em contato com a Câmara de Vereadores de Porto Alegre e está acontecendo uma situação lá e eu gostaria de saber, afinal de contas, qual é a confusão dentro da Câmara de Vereadores aqui da capital. Nós temos a Mônica Leal na linha conosco. Vereadora, boa tarde. O que está acontecendo na Câmara? Alguma confusão por aí? Uma grande confusão, Macalossi. Boa tarde. Boa tarde. Eu fui surpreendida com uma sessão, iniciou a sessão plenária às 14 horas, feita a chamada, nós começaríamos os trabalhos e, de repente, se vê uma confusão nas galerias. Havia um grupo com camisetas do Brasil e um outro grupo do outro lado, que aí eu não me lembro nem se tinham alguma camiseta, enfim, mas era um grupo a favor, esse grupo com as camisetas do Brasil contra o passaporte e o outro grupo que tinha por ali contra. E começou um bate-boca, o vereador Janta usou a tribuna para se posicionar a favor, o passaporte vacinal, e aí começou uma discussão entre eles e, de repente, eu olhei para trás, já tinham vereadores no meio desses grupos, uma pancadaria, uma discussão, um empurra-empurra, e saiu o vereador machucado. Então, assim, é uma vergonha o que aconteceu aqui, porque eu estou no meu 4º mandato. Nós já tivemos oposição muito ferrenha, a situação também posicionada, mas as pessoas sempre se respeitaram, elas divergiam, elas debatiam, tinham embates na tribuna, mas de forma respeitosa. Eu não me lembro disso acontecer. Eu já vi uma invasão da Câmara de fora, pessoas que vieram de fora, mas eu nunca tinha visto vereadores junto nessa confusão, e foi o que eu vi. Agora, o Cláudio Janta teve o seu dedo mordido. Mordido. Eu me pergunto se ele recebeu alguma vacina antirrábica. Pois é, o que eu estranho é que esses movimentos estão acontecendo, na minha opinião, de forma articulada, porque a reunião de líderes aconteceu às 11, terminou meio-dia e pouco, às 14 horas nós tínhamos os trabalhos, né, a sessão plenária. Quem é que está informando essas pessoas que vêm para cá, com cartazes escritos contra, a favor? Quem é que está informando essas pessoas de como vão votar? Isso está saindo aqui de dentro.
da reunião de líderes, de vereadores, tu entendeu? Isso é inadmissível. Tu entende? Sim, é importante lembrar que a democracia pressupõe o respeito aos eleitos, Mas né? é claro, não isso se pode aqui, simplesmente fazer uma balbúrdia dentro da Câmara, independente da não pauta é que a você casa da mãe tenha. Joana, ou como dizia o meu pai, isso aqui é sagrado, é um lugar de se debater, discutir, fazer leis. O que eu vejo, que o sentimento que me passa é que tem gente aqui querendo fazer voto em cima desse tipo de movimento. E eu não vou admitir, eu não admito que isso ocorra. Nós temos que votar em projetos conforme as convicções de cada um, respeitar quem pensa diferente. Se eu sou contra o passaporte e um colega é a favor, eu vou votar do meu jeito e vou respeitar. Claro. Entendeu? Agora, o que está acontecendo aqui é vergonhoso. Nós estamos com um grupo de vereadores, que é uma panela, entendeu? Que está fazendo essa balbúrdia aqui. Eu não vou aceitar. A senhora acredita que esses vereadores que participaram da confusão, eles quebram decoro? Claro que quebram. Isso é sagrado, isso é um parlamento. Que o debate não é na base do pugilato. Mas claro que não. Nós temos que... Olha aqui, Macalossi, o legislador, a pessoa pública, ela tem que dar o exemplo. No Exército tem um ditado que eu gosto muito. O exemplo arrasta. É isso que nós temos que fazer, entendeu? Não é por aí a coisa. É inadmissível o que está acontecendo. Nós paramos a sessão, não trabalhamos, entendeu? Foi uma confusão danada, agressões, saiu um vereador mordido, porque não concordaram com o que ele falou. Mas muito bem, ele é a favor ao passaporte, é um direito que ele tem. Eu sou contra, é um direito que eu tenho. Sim. Eu sou a favor à vacina e contra o passaporte. Sim. Ele é a favor à vacina e a favor ao passaporte. E qualquer um pode ser a favor ou contra pacificamente. O que não pode é simplesmente invadir o lugar e causar uma enorme confusão com atos de violência, partindo para aquilo que é selvageria pura e simples. Mas eu te digo que o furo da bala, que ninguém pegou e que eu tenho observado, é que estão saindo da Câmara informações para fazer essa confusão. A senhora acredita que houve falha na segurança da Câmara de Vereadores? Não, a segurança da Câmara ela foi pega de surpresa, as pessoas entraram de forma educada e depois que deu a confusão. Os coitados do segurança, eles não têm culpa. Na minha opinião, esses movimentos articulados é que não estão vendo o risco disso. Hoje foi um vereador mordido. Amanhã depois pode ser um vereador esfaqueado. Entendeu? A coisa começa assim. Vereadora... Começa aquele poema, né? Que tu entra no jardim, rouba uma rosa, ninguém faz nada e assim nós vamos. Vereadora, obrigado pela participação. Lamentável episódio. Espero que os responsáveis por isso sejam identificados e sejam punidos, porque afinal de contas trata-se de crime. A agressão não é algo que possa ser tolerado, ainda mais no ambiente da Câmara de Vereadores. Obrigada pela oportunidade de contar aos seus ouvintes do Rio Grande do Sul de que forma alguma isso pode acontecer. Não importa o que as pessoas pensem, se elas discordam, se elas têm divergência, elas precisam se respeitar. Um abraço. Tchau. Vereadora Mônica Leal, ex-presidente da Câmara de Vereadores, falando aí sobre essa confusão, debate envolvendo o passaporte vacinal. Nós estamos aqui com o Roberto Mota e já encaminhávamos para o encerramento. O Roberto está lançando Os Inocentes do Leblon e eu questionava sobre a perspectiva política. Para encerrar, Roberto, vai ser nesse clima 2022? Difícil dizer, Macalossi. Eu acho que não necessariamente. Esperamos que não, né? Não, eu acho que polarização não é necessariamente uma coisa ruim, mas civilidade é a base de tudo. Eu observo o comportamento de algumas pessoas que confundem argumentação com excesso. Isso não é uma tradição nova na política brasileira, né? Eu acho que o que acontece hoje é o fenômeno das redes sociais que multiplicou esse poder. Tá? Então, as pessoas que são influenciadoras de redes sociais têm hoje uma capacidade de multiplicar esses sentimentos. Por isso que eu acho que quem se comunica, quem expressa opinião em público tem que ter responsabilidade, senso de medida. E é o que eu procuro fazer e é o que eu espero que aconteça ano que vem.
Muito bem, Roberto Mota, autor de Os Inocentes do Leblon. Lançamento do livro? Lançamento do livro vai ser amanhã, às 17 horas, no Cafeína e Gasolina, a partir das 17 horas. Aí, então, muito obrigado pela cópia. Vou ler com muita atenção e lhe agradeço a participação presencial. O Roberto Mota vai participar do Live News. Gravou, né? Acho que no próximo final de semana. Próximo sábado. Live News na TV Band. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, Macalossi. Tá aí, então, voltamos na sequência. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. Dinheiro sempre chega na hora certa. E nessa semana tem muito dinheiro no Trilegal. Vão ser 30 rodadas de R$2.000, um prêmio de 20 mil, outro de 50 mil. E pra arrumar a vida do pessoal aí de casa, um super prêmio de 200 mil. São R$200 mil. Tá na sua hora de ajudar a pai e ganhar ou não tá? Garanta o seu Trilegal. Kia Sportage 2022 com preço de 2021, só na Kia São Motors. Fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp 99779-5803 e saia de Sportage 2022 0 km com preço de 2021. São condições especiais para você garantir a sua Kia Sportage agora. Kia São Motors, na Ceará 370 e Ipiranga 8113. WhatsApp 99779-5803. Você de Kia Sportage 0 km é na Sun Motors. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, mais da metade dos brasileiros não tem alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Eu agradeço a Deus e oro por vocês. Doe agora, lbv.org. Apoio Band RS. Conheça a pousada Olival Vila do Segredo. Azeite e hospedagem prêmio. Em Caçapava do Sul, no Pampa Gaúcho. Uma experiência de aromas e sabores. Primeira pousada na Rota das Oliveiras. Sua identidade portuguesa remete às hospedagens europeias. Turismo de contemplação, aventura e gastronômico. Reservas 51 3077 51 55. Horário comercial. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso, oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Baixe o app Panvel e tenha todas as vantagens na palma da mão. Condições especiais, entrega rápida e ofertas como estas. Neston Nutrilata, a cada 2 unidades apenas R$ 29,69 cada. Bepantol Baby 30 gramas só R$ 12,99. Desodorante aerossol Rexona, somente R$ 12,90. E você pode receber as compras em casa ou retirar na loja. Baixe agora o app e aproveite. Panvel, bem você. A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seu seminovo. Possuímos 8 revendas Chevrolet no estado e contamos com a Esponqueado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Para Sinoscar, compromisso é mais do que uma promessa, é um sentimento. É cultivar relações verdadeiras e produtivas com a comunidade. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. É estar presente no dia a dia das pessoas, em forma de conquistas que trazem qualidade de vida. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você. Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija.
O alimento é uma fonte de nutrientes muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. É por isso que produtores rurais de todos os cantos do estado continuam acordando cedo para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Uma mensagem do Senar e de todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul. Vamos juntos! Na Ótica São José, você encontra armações e lentes em até 10 vezes sem juros. Essa é a nossa promoção Pop Top do mês e está realmente incrível. Oportunidade feita só pra você. Vá até uma de nossas lojas agora mesmo e garanta já o seu kit, com pagamento em até 10 vezes sem juros. Fone Whats 51 89 13 1234. Ótica São José, a especialista em óculos. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Tecnologia tem um T de Texaco. Use a Voline que aumenta a vida útil do motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi, a todos aqui do Bastidores do Poder. Temos uma colisão agora entre carro e moto no cruzamento da rua Coronel Aparício Borges com a Oscar Pereira, causando lentidão nas duas vias. A SAMU está no local fazendo o atendimento e a IPTC sinalizando o trânsito. Além disso, próximo a essa região ainda temos também retenções na Avenida Niterói. Também mais cedo teve acidente entre carro e moto. Uma faixa estava bloqueada e o motorista vai perdendo tempo nessa região. Tecnologia tem o T de Texaco. Use a Voline que aumenta a vida útil do motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Planos de saúde a partir de R$ 125 mensais? Quem é associado do 100GRS tem. Se você é engenheiro e quer economizar no plano de saúde, seja sócio também. Assim, você e sua família têm acesso aos melhores e mais completos planos de saúde, com preços exclusivos e agora com muito mais opções. Saiba mais em cenge.org.br e associe-se. 100GRS, rumo aos 80 anos. Você sabia que, além de ser referência em ensino técnico, o Senai também tem amplo portfólio de serviços para a indústria? Com o Senai, as empresas contam com especialistas em tecnologia e inovação para aprimorar seus negócios. São soluções em meteorologia, certificação de produtos, projetos de PDI e consultorias tecnológicas que vão ajudar a sua indústria a ser cada vez mais competitiva. Soluções Senai. Tecnologia e inovação por especialistas. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Unidos você encontra o revolucionário Nivus e toda a inovação da T-Cross com saldo em até 36 vezes. E com um detalhe a mais, as 3 primeiras revisões grátis. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no ambiente virtual de aprendizagem, o AvaMec. Conheça os cursos disponíveis em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tem duelo da parte de cima da tabela e por vaga na Libertadores 2022. Mais um jogo com o torcedor empurrando o time no Beira-Rio. Doutor Alberto, a bomba é gol do Inter! Inter e Bragantino, com narração de Marcos Couto. A bola vai rolar nesta quinta-feira às 8 da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às 7 horas, com Sérgio Boas e o jogo aberto. Jornada Esportiva. Oferecimento Sanar Farmácias, Pó Pelotense, Banrisul e Espaço Luz. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi. 15h58, o Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. O programa de hoje foi agitadíssimo, né? Terminamos com essa informação aí da Câmara de Vereadores. Vereador mordido, agressão, suástica sendo apreendida dentro da Câmara de Vereadores. Quer dizer, tá faltando o quê para que essa gente toda que ataca a democracia pague pelos crimes que comete, achando que pode simplesmente sair invadindo espaço público, praticando esse tipo de algazarra? Isso a propósito dos negacionismos mais variados, né? Muito bem. Vamos para o encerramento do programa. Eu tenho aqui meu colega Ribeiro Neto para falar das atualidades esportivas que tá vindo na sequência aí, Ribeiro. Vou projetar aí o jogo do Inter amanhã, nessa quinta-feira. Tem o Grêmio se preparando para mais uma decisão, porque cada jogo do Grêmio é uma decisão, né? E todas as notícias do esporte a partir de agora até às 6 da tarde. Ô Ribeiro, eu sou gremista. Qual que é o teu prognóstico? Cara, eu já tive um prognóstico. Ontem, aliás, parabéns pela entrevista com o presidente. Foi uma boa entrevista. Acompanhei. Eu já estive muito convicto de que o Grêmio não cairia. Aí fiquei, sabe, bem... Sabe, mudança de perspectiva. Tava achando que não ia dar mesmo. Vamos ver se agora essa reação, essa nova fase muda alguma coisa. Não adianta só discurso, tem que ter bola, né? Por isso, no primeiro foi na força, agora tem que vir com bola. Tem que ser orgânico, né, Ribeiro? Serginho Boas tá chegando aí junto. Bastidores do Poder vai ficando por aqui. Você fica na melhor companhia. Ribeiro Neto, Serginho Boas e toda a equipe do jornalismo esportivo da Rádio Bandeirantes. 16 horas no sinal eletrônico. Até mais! Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. Bandeirantes, uma